Bem-vindos, irmãos. Estamos reunidos para celebrar a nossa fé. Hoje escutaremos Jesus afirmando que o templo de Deus é casa de oração e acrescentando que Ele é o verdadeiro templo onde habita a divindade. Na primeira leitura extraída do livro do Êxodo, temos uma forte chamada a adorar o Senhor e a não prestar culto aos ídolos que nós próprios criamos. Na segunda leitura, São Paulo diz-nos que o nosso Deus é o Cristo crucificado, do qual os judeus se escandalizavam, mas que é poder e sabedoria de Deus para os que nele acreditam. Só Ele tem palavras de vida eterna. São Bento Meni pede a Deus que o transforme em seu verdadeiro templo. Diz: Meu Senhor, concedei-me a graça de ser dócil em tudo às inspirações e comunicações do vosso divino coração como o meu, que, embora tão miserável como é, queres que seja o teu templo. Ó meu Jesus, não permitas que eu profane lugar tão sagrado, com a menor mescla de coisa que não seja do teu divino agrado. Cantemos a glória de sermos templos onde habita o Senhor. Confessemos os nossos pecados. Perdoai-nos, minha Deus,
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses, nem lhe prostrarás culto. Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso. Castigo a ofensa dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me ofendem. Mas uso de misericórdia até à 10ª geração, para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado, para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais domésticos, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor.
iluminam os nossos olhos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados nas bancas. Fez então chicota de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois, e deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus dissera. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Ao caminharmos na Quaresma, neste 3º domingo, é-nos colocado, digamos assim, diante dos nossos olhos, na primeira leitura, digamos assim, a entrega da lei de Deus por Moisés ao seu povo. Ouvimos os 10 mandamentos que já conhecemos, pelo menos, desde o tempo da catequese. Mas esses mandamentos, reparai, quando o Senhor os apresenta ao seu povo, no Antigo Testamento, de alguma forma diz com que crédito o faz. Antes de dar os mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão. Ou seja, a legitimidade que Deus tem para propor uma lei com a qual depois se observa ou não a aliança, é que é o Deus que os tinha retirado do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, a lei que Deus nos propõe é uma lei que se opõe à escravidão, que se opõe ao aprisionamento. É uma lei que liberta. Por isso, quando olhamos para os mandamentos a sério, embora eles estejam sempre formulados pela negativa, nós vemos ali uma grande libertação. Desde logo, nós só somos livres, e eu acrescento, adultos, quando integramos o não na nossa vida. Quando a gente fica arreliado sempre que há um não, é porque ainda temos aí um restinho da adolescência a fazer das suas. Só quando assumimos o não e mesmo assim continuamos, é que nós somos efetivamente adultos e por isso livres. Mas os mandamentos também nos ensinam a sermos livres e a libertarmos-nos de tudo aquilo que são más concepções de Deus, tudo aquilo que seja prestar culto aos ídolos, como algo que nos aprisiona, porque o verdadeiro Deus é o Deus que nos liberta, é Ele mesmo que o diz. E depois também nos coloca numa relação de liberdade connosco próprios e com o nosso semelhante. Liberdade que faz com que nós não o amesquinhemos, não o coisifiquemos, não o desrespeitemos, mas pelo contrário, o libertemos, o respeitemos, o tornemos dignos de ser considerados nossos irmãos. Isto no Antigo Testamento, onde Deus define-se como Yahvé, eu sou aquele que sou. Aliás, só há 2 definições de Deus na Escritura. Uma no Antigo Testamento, quando antes desta libertação Deus envia Moisés a falar com o faraó e Moisés pergunta a Deus: olha, e se ele me perguntar quem é que estou a falar em nome de quem,
que nome é que eu devo dizer? E é aí que surge Yahvé. Diz a Faraó, eu sou aquele que sou. Portanto, a definição de Deus do Antigo Testamento é ser. E agora, se quiséssemos filosofar mais um bocadinho, é não só ser, como criar e sustentar todos os seres que existem. Portanto, Deus é aquele que é, Yahvé. No Novo Testamento, temos aqui uma ação de Jesus que eu atrevo-me a dizer um bocado estranha. Imaginai que eu entrava por aqui dentro e fazia o mesmo que Jesus fez. Fazia um chicote de cordas e começava aqui a partir tudo. O que é que vocês me faziam? A irmã superiora mandava-me logo prender, como é evidente, não é? E tinha razão. Vós já viste a figura que Jesus fez? Pegou no chicote de cordas, derrubou cambistas, expulsou estes, expulsou aqueles. Aquilo devia ser ia dizer uma expressão que não fica bem numa homilia. Também era só um número, não faz mal nenhum. Aquilo devia ser uma confusão monumental. Parece que Jesus estava fora dele. Mas não estava. Entrou no templo, os vendedores de bois, de ovelhas e de pombos e os cambistas sentados às bancas. Fez então chicote de cordas e expulsou a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derrubou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai tudo isto daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Não foi por fraqueza, porque quem expulsa cambistas, quem expulsa bois e quem expulsa ovelhas, as pombas é o menos. Só que as pombas era o animal que se oferecia em sacrifício por parte dos pobres. Os ricos ofereciam bois, ofereciam ovelhas, os pobrezinhos ofereciam umas pombas. E então ele, àqueles que estavam junto dos pobres, diz: ide-vos embora, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Portanto, ele não estava fora dele, ele sabia muito bem o que estava a fazer. Por isso, o que ele está a fazer tem um significado muito forte. Aliás, isto tem a ver com a história dos profetas no Antigo Testamento. Os profetas sempre fizeram ações simbólicas. Ações com as quais queriam significar uma mensagem. O que é que Jesus nos está aqui a querer dizer? Expulsar tudo o que é vendilhões do templo. Claro que nós, quando pensamos isto, pensamos logo: os de Fátima é que deviam ver isto. Aquilo é só lojas, o Fátima, o Sameiro, ou outro santuário qualquer. E estamos mais uma vez a atirar ao lado. Isto tem a ver com a relação nossa com Deus. Deus não quer com Ele que nós façamos negócio. Isto obrigava-nos a pensar muito da nossa mentalidade religiosa. Quando me corre bem é porque eu sou fiel a Deus, quando me corre mal a vida é porque eu estou a ser infiel a Deus. Isto é fazer negócio. E cá no nosso inconsciente isso ainda está. Por isso é que temos todos os anos uma quaresma para irmos purificando a nossa imagem de Deus. Segundo, porquê é que havia bancas de câmbio? Porquê é que havia vendas de animais? Porque para se oferecer no templo tinha que se oferecer animais puros e tinha que se oferecer moeda, digamos assim, que não fosse profana. E a moeda, como sabemos em circulação, era uma moeda que tinha a esfinge, a cara do imperador. Por isso não era uma moeda impura. Então deixava-se lá a moeda impura, trocava-se por moeda do templo para se poder oferecer a Deus alguma coisa que fosse impura. E no meio disto tudo, claro está, a classe sacerdotal dominante tinha a sua parte. Era um facto. Por isso é que havia toda esta envolvência do templo. Então Jesus diz-nos isto. Acabou com esta forma de entender a religião. E só após a ressurreição é que os discípulos entenderam. Por isso não pensemos que se a gente andasse com ele, a gente acreditava logo. Não, só depois de ressuscitar, mesmo assim, com muito custo, é que os discípulos a entenderam. Que Jesus passou a perceber que o lugar do culto não é um templo de pedras, mas é o seu próprio corpo. Daí que ele diz: destruí este templo e eu ressuscitá-lo e eu reconstruí-lo-ei em 3 dias. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Afinal ele estava a falar do seu corpo. E aqui chegamos ao ponto que nos interessa hoje.
O culto que prestamos a Deus é o culto que prestamos no nosso corpo e no corpo daqueles que estão ao nosso lado. Não faz sentido, a partir de Jesus Cristo, fazer uma separação entre profano e sagrado. Porque o homem e mulher que trabalha, o homem e mulher que se alimenta, o homem e mulher que se diverte, o homem e mulher que reza, o homem e mulher, e digam o que vocês quiserem, é sempre o mesmo. Nós somos os mesmos que estamos aqui a rezar, somos os mesmos que depois, à hora do almoço, vamos almoçar, somos os mesmos que vemos televisão, somos sempre o mesmo. Então a diferença entre coisas profanas e coisas sagradas ainda é um erro. Ainda nos induz em digamos assim, em equívocos. Estou na capela, temos que falar baixinho, não podemos falar mal. Mas lá fora já podemos falar alto e falar mal de outras pessoas. Estamos a ver a dificuldade? O que é que quer dizer com isto? O culto que prestamos a Deus é um culto que o prestamos no nosso corpo e no corpo dos nossos irmãos, deixemos esta expressão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, o nosso corpo, o nosso coração, é onde nós prestamos o verdadeiro culto a Deus. Então o templo não faz mal. Vamos aqui pegar nesta capela, que até está bonita, tem um espaço bom, vamos fazer aqui uma arrecadação. Pode fazer falta, porque isto não faz falta. Vamos lá com calma. Nós precisamos do templo, não para prestar culto a Deus, porque Deus não precisa do nosso culto formal. Nós precisamos do templo e de prestar culto formal a Deus para nós aprendermos a adorar a Deus. Aqui está a diferença. O templo deixa de ser visto como um lugar único onde eu posso prestar culto a Deus, para passar a ser visto como um lugar onde eu aprendo a prestar culto a Deus, para depois repetir, agir ao mesmo estilo, fazer da mesma maneira nas outras vezes que não estou dentro do templo. Por isso o templo deixa de ser visto como o único lugar de oferecer culto a Deus, para ser o lugar onde nós aprendemos a prestar culto a Deus. E claro que isto implica uma transformação interior. Isto é que é conversão, é nós aprendermos a ver de forma sacralizada a vida e o mundo. O mundo como um lugar sagrado, a vida como uma coisa santa. Ora, esta sacralização implica uma conversão, claro está. E para haver conversão tem que haver sinceridade. Nós este ano foi uma tristeza, nem houve carnaval, nem houve nada. Mas no carnaval as pessoas gostam de se mascarar, não é? De fazer passar por outras pessoas, fazer passar por coisas, e até há tradições em alguns lugares em que por altura do intrudo, não é? Se diziam assim umas coisas, assim umas críticas, diziam-se assim umas coisas sobre algumas pessoas importantes, que de outra forma não se podiam dizer. Como é que era? É o testamento do Judas, na minha terra era o testamento do Arturinho, quer dizer, há sempre assim um personagem que faz um testamento que é lido por ocasião do carnaval, em que ninguém sabe quem faz aquilo, mas mandam-se lá umas indiretas. Algumas não são indiretas, são diretas mesmo. Ou seja, há sempre este velar, este querer se esconder. Faz parte da nossa natureza. E isto muitas vezes nós trazemos-lo, estas máscaras nós trazemos-las para a nossa relação com Deus. E eu não acredito naquelas pessoas que dizem, eu não tenho máscaras nenhumas, eu sou totalmente transparente. Ou é mentiroso, ou não se conhece a si mesmo. É evidente que nós temos máscaras. Há aspectos de nós que nós não queremos mostrar a ninguém. Pior ainda, nem a nós. Há coisas que a gente não gosta. Por isso encosta ali, nem lhe toca. E o Evangelho termina de uma forma muito interessante. Ele, Jesus, bem sabia o que há no homem. Ora, isto imagino que também nas senhoras. O que é que quer dizer com isto? O facto de Deus saber o que há em nós e mesmo assim continuar a amar-nos é que nos, digamos assim, liberta
para uma conversão autêntica e verdadeira. Nós, diante de Jesus, não temos que andar com indiretas nem com máscara. Ele bem sabe aquilo que nós somos. Sabe até muito mais e melhor do que nós. E mesmo assim, ama-nos. Recordemos a segunda leitura. Mesmo assim, ama-nos. Não porque faz grandes milagres, não porque sabe grandes coisas, mas porque se entrega por cada um de nós na cruz. O motor para a conversão é sabermos-nos amados por Deus. E agora vamos à segunda definição de Deus que aparece na Escritura. Aparece na primeira carta de João. Deus é amor. E quem ama, nasce de Deus. E aqui encontramos, se calhar, muitas das barreiras que nos impedem o crescimento espiritual. Porque nós, se sentimos vergonha ou outro qualquer sentimento diante de Deus, nós não nos deixamos abraçar pelo seu amor, porque nos escondemos, e voltemos à narrativa do Éden, portanto, do paraíso, porque nos escondemos e não deixamos que Ele nos abrace com o seu amor. Mas seria bom que nós recordássemos, e espero que isto seja libertador para cada um de nós. Ele bem sabe o que há em nós. Mesmo assim, ama-nos. E eu acrescento, mesmo além disso, continua-nos a amar cada vez mais. E Ele é amor. Por isso, quando nos deixamos embeber pelo seu amor e aprendemos a amar, então nascemos de Deus. Isto é o batismo. Nascer de Deus. Nascer para Deus. Viver esta vida livre, plena e harmoniosa que só Deus nos pode dar. Tudo aquilo que está à nossa disposição, a oração, o culto, a palavra de Deus, os irmãos, são lugares, uns onde aprendemos, outros onde exercemos o verdadeiro culto, aquele que nos converte e aquele que liberta. Processemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, adoremos a Deus com toda a nossa alma e oremos com os nossos cristãos, pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, dizendo com alegria: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco e pelos bispos,
para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da cruz. Oremos. Pelos servidores da paz e da justiça, para que trabalhem honestos, imparciais e verdadeiros, e trabalhem pelo bem dos cidadãos. Oremos. Pelos cristãos do mundo inteiro, pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei. Oremos. Pelos homens e mulheres de toda a terra, para que não matem, não roubem e não mintam, honrem os pais, amem o próximo e sejam justos. Oremos. Pelos que hoje celebram o seu aniversário, em especial por Alcinda Saldanha, oremos. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que a atitude que Jesus tomou no templo nos recorde que a casa de Deus é de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos reuniste nesta casa da Igreja para escutar e acolher a vossa palavra, fazei de nós pedras vivas do templo novo que é o vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Concedei, Senhor, que este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito. Infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por ele, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo,
santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Recebemos o Penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixando o amor misericordioso de Jesus que passa os nossos corações, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.